Olá! Nessa nossa análise, vamos direto ao ponto para mergulhar num limite que pouca gente discute na inteligência artificial: a geometria. A ideia é forte. E se o verdadeiro gargalo da IA não for o tamanho dos modelos, mas o formato do espaço onde os dados vivem? Sabe, a pergunta é: será que a geometria dos dados importa mais que a escala? Exato. E o nosso roteiro hoje é uma viagem. A gente vai sair desse mundo que todo mundo conhece, o mundo plano dos vetores, para um universo novo, um universo curvo. Vamos entender o problema, ver a matemática por trás da incompatibilidade, construir uma ponte para preparar a nossa solução e, no final, abrir o portal para essa nova geometria. Essa é a grande questão. Mas vamos traduzir isso. Na prática, para um modelo de IA que a gente usa no dia a dia, o que isso realmente significa? Ótima pergunta. Para a gente entender isso, vamos começar pelo básico, pelo que sai de qualquer modelo de linguagem. Um vetor gigante, o que a gente chama de embedding. Pois é, esse vetorzão normalmente vive no espaço que a gente chama de euclidiano. Imagina um de 768 dimensões. Geometricamente, a palavra-chave aqui é plano. É um espaço sem curvatura, onde todas as direções são iguais, são equivalentes. Por isso que a gente usa o produto interno para medir similaridade. A distância é a linha reta. Bem, parece simples, né? Funciona, até certo ponto. Mas por que isso é um problema? O problema não é o espaço em si. O problema é a trombada, o conflito que acontece quando a gente tenta forçar dados que têm uma estrutura complexa, hierárquica, a viver nesse espaço plano. E essa trombada é puramente matemática. Pensa assim, o nosso espaço, nosso container euclidiano, cresce de forma polinomial. O volume dele cresce com o raio elevado à dimensão. É um crescimento, digamos, comportado. Só que o nosso conteúdo, os dados hierárquicos, crescem de forma exponencial. O número de itens ali cresce com a ramificação elevada à profundidade. É uma explosão. Simplesmente não cabe. E olha só esse gráfico, é impressionante. Numa taxonomia industrial que nem é tão complexa, com uma ramificação de 5, e da profundidade 5 para 7, faz o número de coisas para representar pular de 3.000 para quase 80.000. É um crescimento absurdo, explosivo. E a consequência disso tem um nome: oversquashing. É o que acontece quando não tem mais espaço. A gente começa a amassar tudo. Coisas que na hierarquia original estão super distantes uma da outra, em galhos diferentes da árvore, acabam sendo esmagadas no mesmo cantinho do espaço vetorial, como se fossem vizinhas. Ah, então é isso. O modelo não é burro, o mapa que ele está usando é que é plano demais para representar a realidade. Num sistema de manutenção industrial, por exemplo, o modelo pode olhar para a válvula da esteira A e a da esteira B, que são coisas diferentes, e dizer que a similaridade é de 94%. Aí ele confunde tudo, manda a instrução errada. Esse é o oversquashing causando um problema real, que custa dinheiro. Exato, então aqui está a tese central de hoje. Não adianta pegar esse mapa plano e só aumentar o tamanho dele, ir para 40.096 dimensões. Isso só aumenta o problema de forma contida. A solução de verdade é trocar de mapa. É usar uma geometria que já nasceu com a capacidade de representar essa estrutura de árvore dos dados. Ok, o problema ficou bem claro. Então, como é que a gente constrói esse mapa novo? Por que a gente não joga os dados direto nesse novo espaço curvo e pronto? É uma ótima questão. A gente precisa de uma preparação. Primeiro, a gente passa o embedding original, aquele de 768 dimensões, por uma rede neural bem pequena, uma MLP. É um processo simples, uma camada linear, uma normalização, uma ativação de ELU, outra camada linear. O resultado é um vetor bem menor, de 32 dimensões. E o ponto mais importante é, ele ainda é euclidiano. A gente ainda está no mundo plano, é só a preparação para a viagem. E tem um detalhe aqui, por que usar Gelo e não a famosa Hello? Porque a Hello tem um problema sério, o Dying Hello. Para qualquer valor negativo, o gradiente dela é zero. Isso pode simplesmente matar o aprendizado naquela parte da rede. Já a Gelo tem gradientes suaves, diferentes de zero em toda a sua extensão. E isso é absolutamente crítico, porque o próximo passo, a projeção geométrica, é uma operação delicada que precisa de gradientes de alta qualidade para funcionar. Certo, e o layer norm? Por que a gente se importa tanto com o comprimento desse vetor de saída, com a norma dele? Porque a próxima etapa vai usar exatamente esse comprimento, essa norma, para decidir o quão longe a gente vai viajar dentro do espaço curvo. Se essa norma pudesse explodir para um valor muito grande, o ponto final da nossa viagem cairia numa zona de instabilidade numérica. O layer norm funciona como uma trava de segurança, garantindo que a nossa viagem geométrica seja sempre estável.
Então, para ficar bem claro, o trabalho dessa MLP não é fazer a projeção para o espaço final. O trabalho dela é ser uma camada de adaptação. Ela aprende a reorganizar as coordenadas, a preparar o nosso ponto de partida para a viagem geométrica que vem logo em seguida. Uma viagem. Gostei da ideia. Mas espera aí, a gente ainda está num espaço plano de 32 dimensões. Para onde exatamente a gente está indo e, mais importante, como a gente chega lá? Agora sim, a gente chegou no conceito central de hoje, o tangent space, ou espaço tangente. A ideia é a seguinte: para qualquer ponto numa superfície curva, sempre existe um plano, um espacinho euclidiano, que encosta naquele ponto e aproxima perfeitamente a geometria local ao redor dele. Esse plano, esse é o espaço tangente, e ele é o nosso portal do mundo plano para o mundo curvo. Para a gente pegar a intuição, a melhor analogia é a Terra. Se olharmos de longe do espaço, não tem discussão. O planeta é uma esfera, ele é curvo. Exato. Mas pra gente aqui em pé, o chão debaixo dos nossos pés parece totalmente plano. A gente consegue andar em linha reta, virar 90 graus. Na nossa vizinhança imediata, a curvatura global do planeta é invisível. Esse chão plano local, isso é o espaço tangente. E aqui a gente fecha o raciocínio. Aquele nosso vetor V de 32 dimensões que saiu da MLP, ele não vive num espaço plano qualquer. Ele vive neste espaço plano, nesse chãozinho local que é o nosso portal, o nosso ponto de partida para finalmente entrar na geometria curva. Ok, entendi. Estamos no portal, de pé no chão plano local de um universo geométrico totalmente novo. A pergunta que fica é: como é que a gente dá o passo? Como a gente sai desse plano e mergulha de vez no espaço curvo? Bom, essa travessia, que é feita por uma operação matemática fantástica chamada mapa exponencial, é exatamente o tema da nossa próxima análise.